Olá, obrigado por estar aqui conosco no Godcast novamente nessa segunda-feira. Hoje, como prometido, vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo. Bom, vamos lá para ganharmos tempo, porque leremos alguns textos no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos do 22 ao 30, lerei rapidamente. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Isso Jesus falando para eles. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam: tem espírito imundo. Muito bem, o cenário é o seguinte: Jesus havia efetuado um milagre e os escribas e os religiosos daquela época não estavam gostando muito do que Jesus estava fazendo. Jesus estava tirando a atenção deles e puxando para si. Jesus estava libertando as pessoas da religião. Jesus estava mostrando um caminho de amor, de obediência pelo amor, pela gratidão, e não simplesmente porque se eu fizer eu vou ser aceito. E isso estava incomodando eles. E eles falaram que o que Jesus fazia, os milagres, as maravilhas, os ensinamentos, era pelo poder de Satanás. Eles estavam chamando o próprio Deus, cheio do Espírito Santo, de Satanás, de acusador, de inimigo, e que ele agia pelo um espírito imundo, que ele agia pelo espírito do que caiu. Então isso é muito grave, tá? Mas isso não significa, presta muita atenção, que você blasfema contra o Espírito Santo quando você duvida ou coloca, não vou usar outra palavra, não é duvidar, mas você coloca a prova de julgar os espíritos, de analisar, vou buscar na escritura, será que esse ensinamento é correto que o irmão, a irmã passou? Será que essa profecia que foi liberada, ela vem mesmo de Deus? Porque tem duas fontes: ou tudo que é sobrenatural pode ser celestial ou pode ser infernal. A Bíblia diz que a gente tem que examinar, tá, os espíritos, a gente tem que examinar as escrituras, e nós temos que ser diligentes nisso para não sermos levados em vãs doutrinas. Então a blasfêmia é um insulto, a blasfêmia é você difamar, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é você insultar a Deus e difamá-lo ao ponto de tanto negar a sua voz, você começa a desprezar a voz que tenta te convencer do pecado, da justiça e do juízo, até que chega um ponto que o próprio Espírito se cansa de você e fala: desistir dele, desistir dela, já que ele quer seguir o seu caminho sozinho, então, né, vá com Deus, digamos assim. Mas no caso não, né, se vira nos 30, não vou mais investir em você. E aí, através do cessar do Espírito tentando convencer a pessoa, ela mesma entra num caminho de perdição que não tem mais volta. Porque está escrito no livro de João, é bem famoso esse texto que diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. É Ele que nos convence, que aquela voz secreta na alma que diz: olha, Mateus, eu vou usar a mim mesmo, você precisa se arrepender, você precisa parar com isso, precisa fazer diferente, precisa amar mais, ter mais misericórdia, você precisa ser mais humilde. Essa voz que fica a todo momento tentando nos ajudar a acertar o alvo, a entrar de novo na rota certa que conduz à eternidade, que é observar os caminhos, a forma como Jesus viveu, é a voz do Espírito. E quando o Espírito Santo ele cessa, ou seja, de tanto você negligenciar a voz do Espírito falando com você, chega uma hora que o Espírito Santo pode cessar. E se ele cessar, não tem mais volta. Porque você é pecador, eu sou pecador, você é pecadora. Se o Espírito Santo desistisse de nós, nós estaríamos fritos.
não tem chance. Então não rejeite hoje a voz do Espírito que diz para você: conserte a sua vida, faça as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque senão você corre risco de acontecer o que aconteceu com os romanos. No capítulo 1, verso 28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus entregou: vocês estão me desprezando, então tá bom, faz do jeito que vocês querem aí, a porta da graça, da salvação está aberta, entra por ela quem quer. Se você quer me ouvir, ouça. Se você não quer me ouvir, eu cansei de você. É exatamente essa blasfêmia. Você insulta a Deus na rejeição contínua da voz que te chama ao arrependimento, até que um dia essa voz cessa e você não tem mais chance de voltar. Você só consegue voltar se o Espírito Santo falar com você. Então, se hoje o Espírito Santo fala contigo, não endureça o teu coração. Pelo contrário, receba a palavra como uma terra fértil e ela vai frutificar dentro de ti. E o Espírito Santo vai militar contra a tua carne, porque é o Espírito de Deus que milita contra a nossa carne, não o nosso próprio Espírito. É um novo Espírito que recebemos quando nos arrependemos, e aí Deus vem morar dentro de nós, interiorizamos esse Espírito da luz. Amém? Mais um texto para reforçar o argumento. 1 Timóteo 1,19 diz assim: conservando a fé e a boa consciência. Eu bato muito nessa tecla, tá? Arrependimento, conversão de verdade, tem que ter mudança de consciência, mudança de mentalidade. Você tem que odiar o teu pecado e você tem que amar a Deus, e é assim que funciona. Não pode ser uma barganha, não pode ser um remorso. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, a palavra é enfática, rejeitando, fizeram um naufrágio da fé. A fé naufragou, afundou, já era, não tem mais chance. Por quê? A pessoa rejeitou. Aconteceu com Caim, aconteceu meu Deus, me fugiu o nome agora, com Esaú, que rejeitou a bênção do Senhor. Enfim, não rejeite o ensinamento, a correção, porque Deus ama, Deus corrige a quem Ele ama, amém? E só para a gente fechar com chave de ouro, Apocalipse 22:11 diz: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Estamos chegando num tempo que Deus está falando para a humanidade assim: olha, você é santo, então se santifique ainda. Você é justo, seja justo ainda. Agora, você está nesse caminho de perdição, eu estou cansando de você. Você quer ser injusto, então fique você com a sua injustiça. Você é sujo, então continue com a sua sujeira, tá? O número, a cota, tá, das ovelhas que ele vai arrebanhar está chegando ao fim. Então, e se hoje o Espírito está falando para você: se arrependa, mude de vida, não endureça o teu coração, e cuidado para não blasfemar. A blasfêmia é exatamente você ofende ao Senhor em negligenciar a sua voz te chamando ao arrependimento, e negligenciar o próprio Deus que se fez homem, deu a sua própria vida para reconciliar a humanidade consigo mesmo. Você está negando o maior benefício que alguém está te dando de graça e você não quer. Então hoje faça a vontade de Deus, não atrapalhe o Espírito, que ele vai operar, vai concluir a obra na sua vida. E muito cuidado, porque isso sim é blasfêmia. Não é dar às vezes uma risada de uma língua estranha engraçada, não é eu julgar se uma profecia foi de Deus ou não. A gente tem que ter discernimento, temor, respeito pelas pessoas. Esse tipo de coisa, falar blasfemia contra o Espírito Santo, vou para o inferno, isso é meninice, tá bom? Agora, rejeitar a voz do Senhor te chamando ao arrependimento, isso é grave, e se você ficar insistindo nisso, pode não ter mais volta. Então arrependa-se hoje, porque a hora é agora e a porta da graça ainda está aberta, tá bom? Deus abençoe a sua vida, nos ajude aqui no canal, inscreva-se, falta pouco, estou insistindo, falta pouco para a gente chegar nos 100 inscritos, é super importante para nós, para a mensagem lá alcançar mais vidas, amém? Ative o sininho, compartilhe com uma amiga, com um amigo, com teu pai, teu filho, teu vizinho, teu avô, com a tua avó, com teu tio, com a tua tia. Nos ajude a semear as boas novas do Evangelho, e Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na quinta-feira. Grande abraço.